Eita, é isso, hein? Canal do Borão na área e estamos aqui para falar dessa final de Champions League. Eu tenho uma pergunta aí que eu sei que ela é muitas vezes soltada em redes sociais quando um moleque novo surge no futebol, né? Mas o que vocês faziam com 19 anos? Simplesmente o Doué hoje mete 2 gols e uma assistência. Bota a final da Champions no bolso, tá? No bolso. A geração da França, quando vocês veem muita gente falar sobre ela, não é exagero. Não é exagero. É uma escola interminável de atletas de alto nível. A França tem uma safra absurda de jogadores que parece que é interminável, é inesgotável. Sempre aparece um ótimo jogador, sempre aparece um cara promissor, um craque, uma futura estrela mundial, tá? Isso você vê, cada clube tem um jogador francês que é muito bom de bola, né? E hoje, cara, o Desiré Doué, ele bota esse jogo no bolso, tá? Não só ele, mas eu creio que ele foi esse rosto central nessa final, tá? É... Claro que o carro-chefe do PSG não é mais Mbappé, não é mais Messi, não é mais Neymar, não é mais um cara com ego enorme como Ibrahimovic, não é mais nenhum cara que traz aquela estrela única com ele, né, de ser o cara que vai ser o rosto do PSG em campo. Não, o carro-chefe desse PSG campeão da Champions 2024-25 se chama Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um dos treinadores mais subestimados dos últimos tempos. O cara tem 2 tríplices coroas. O Luiz Henrique, em 2015 pelo Barcelona, ele fez aquele Barcelona histórico, talvez um dos maiores Barcelonas que a gente já viu. Claro que bem atrás do Barcelona do Guardiola, mas você poderia colocar ali no top 5 de Barcelonas da história, com o trio MSN, com Rakitic, Iniesta, Busquets, e na parte defensiva com Daniel Alves, Piquet, Mascherano, se eu não me engano, e o Jordi Alba, e no gol Ter Stegen, aquele PSG, aquele Barcelona era muito bom, né? Espetacular de jogar futebol, o trio de ataque que se procuravam sempre. Aquele Barcelona encantou o mundo do futebol, só que você via que muita gente não colocava os devidos créditos na conta do Luiz Henrique. Né? Era sempre o Barcelona do trio MSN e não o Barcelona do Luiz Henrique. Como se ele não tivesse aquele papel fundamental naquele Barcelona de 2015, né? Parecia que ele era só mais um cara ali que comandava, né? O time. Muita gente, eu lembro isso, tá? E quem falar que é mentira, são fatos, tá? Se você puxar um pouco na memória, se você for um pouquinho um cara que mesmo novo, assim, eu tenho 23 anos, na época eu tinha 14 anos, mas eu lembro disso. Muita gente colocava o Barcelona, o Luiz Henrique, aquele Luiz Henrique na Barcelona, como um treinador de colete, um entregador de colete, um cara que só entregava os coletes e falava assim, jogam. Muita gente falava isso, tá? E precisava, novamente, ele fazer um trabalho espetacular, agora realmente para darem os devidos créditos para o Luiz Henrique. Esse PSG do Luiz Henrique, se você vê todos os gols do PSG hoje na final da Champions contra a Inter, todos os gols tiveram a cara do time de Luiz Henrique. O primeiro gol é uma aula de trabalho, é uma aula de paciência, é uma aula de troca de passes, é uma aula de posicionamento, é uma aula de desobediência tática boa, uma boa desobediência tática, porque você vê o Hakimi como um centroavante fazendo o gol, como um centroavante, o Vitinha jogando como um armador,
O Desiré Doué, que é um ponta que está jogando pela direita, na ponta esquerda. Então você vê uma aula de time do Luiz Henrique. O retrato desse PSG do Luiz Henrique foi esse primeiro gol. O segundo gol, também, lances trabalhados, uma paciência, uma calma de rodar essa bola, né? De se movimentar, não parar de se movimentar sem bola também. Com 3 caras no meio de campo, que formam esse tripé no meio de campo, que é uma barbaridade. Vocês viram o que o Vitinha jogou de futebol hoje? O que o João Neves jogou de futebol hoje? Como joga o Fabian Ruiz? Então você olha esse meio de campo. Vitinha rodou pro Porto, Wolverhampton. João Neves que veio do Benfica. Fabian Ruiz que veio do Napoli. Olha esse meio de campo. Nenhum deles você vê aquele cara que é sempre falado. Nossa, aquele cara ali, nossa, melhor volante do mundo, melhor meio-campista do mundo. Ninguém fala isso de Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves. Mas olha o que eles jogam de futebol. Olha o que eles apresentam em campo. A classe, a paciência, o dinamismo. Os caras, eles são literalmente a raiz do time, cara. O Vitinha desfilou hoje. Desfilou hoje. O João Neves, você pode ver ele um pouco mais discreto, mas ele joga muito futebol, sem bola, com bola, se posiciona, liga, ataque, meio de campo, faz essa ligação pro ataque, da defesa pro ataque. O Fabian Ruiz, com aquela lentidão, mas aquela lentidão boa, de paciência, pega essa bola, levanta a cabeça, passa o pé por cima dela, gira pro outro lado, aparece na área, ganha a segunda bola. Então, esse meio de campo que não é estrelato, não é estrelado, não é cheio de jogadores, meu Deus do céu, badalados, mas que são craques de futebol. Jogam muita bola, jogam demais. Sem contar as laterais. Nuno Mendes, um monstro que nessa reta final de mata-mata aí, bota o salário no bolso, nos 2 jogos. Joga pra cacete Nuno Mendes, fazendo gols também. O Hakimi hoje, impressionante como joga futebol. E o Real Madrid dispensou ele lá atrás. Ele foi pro Borussia, foi pra Inter, chega no PSG, né? E demora um pouco a encaixar, né? Dizem que ele era um cara muito solitário. Pô, aí você vê um elenco montadinho assim, um elenco unido. E o cara me mete um gol na final como um centroavante, jogando ele lateral direito. Vocês imaginavam que o PSG tentou Skriniar, tentou Sérgio Ramos, tentou diversos zagueiros. E quem chega para ser a dupla do Marquinhos depois da saída do Thiago Silva é o Pátio, um equatoriano, que começou com 19 anos no Independente Del Valle, deu uma rodada, chegou no PSG e hoje ele começa o lance do segundo gol do PSG. Quando todos os jogadores da Inter estavam comemorando o escanteio, ele vai até o final, acredita na jogada, consegue evitar a saída, puxa o contra-ataque e sai o segundo gol do PSG. Vocês imaginariam isso? Que um jogador equatoriano, que ninguém sabia muito bem quem era, ia ser a dupla do Marquinhos, ia ser um dos pilares desse PSG, que fez um mata-mata espetacular. O Donnarumma, vocês imaginavam que o Donnarumma ia voltar a ser aquele goleiro que ele foi na Eurocopa de 2021? Aquele Donnarumma com confiança, aquele Donnarumma que a gente sempre sabia que ele era um goleiro de alto nível. A final hoje foi completamente desequilibrada, mas eu vou um pouco contra a maré, tá? Eu vou um pouco contra a maré. Para mim, a Inter fez uma partida ruim, não por exatamente demérito dela. Eu acho que o PSG que fez uma partida de nota 10. O PSG que quebrou o molde. O PSG que foi acima
do nível em todos os quesitos que é Internacional. Seja na tática, seja na proposta de jogo, seja em divididas, seja em criação de jogada, finalização, imposição, marcação em cima, marcação pressão, tudo o PSG foi acima da Inter. Então eu vou um pouco contra a maré. Eu vejo que a Inter jogou mal, sim, mas eu acho que a Inter jogou mal por conta do PSG. Pelo PSG ter jogado tão bem, pelo PSG ter dominado o jogo, o PSG não deixou a Inter jogar. Porque tem jogos que você percebe que o time realmente está mal por suas próprias pernas. Mas o que eu vi hoje foi o PSG colocando a Inter nas cordas e não deixando a Inter conseguir sair. Foi um sufoco. Sabe quando o boxeador tá num bom momento e tá arregaçando com o cara nas cordas no corner, arregaçando. Parecia que era isso. Contra o Barcelona, o Barcelona dava espaço pra Inter dar um soco. E a Inter conseguia dar alguns socos e conseguiu nocautear no final do jogo lá na Itália. Conseguiu acertar o último gancho nocauteando o Barcelona. O PSG não deu essa margem. O PSG não deu essa margem pra Inter conseguir um soco. Foi um sufoco do início ao fim, batendo, massacrando. Então eu vou um pouco contra a maré nesse seguida. E respeito quem acha que não foi bem assim, tá bom? Eu tenho aqui as escalações, agora falando um pouco do jogo em si, tá? Falei um pouco sobre o PSG, também vou falar um pouco da Inter, tá? O PSG foi a campo com Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pátio e Nuno Mendes, João Neves, Vitinho e Fabian Ruiz. Na frente, na esquerda, o Kvaratskhelia, o Doué na direita e o Dembélé jogando como um falso 9 ali, né? Rodando como um centroavante ali, mas um falso 9. A Inter veio a campo com Sommer, com a linha de três zagueiros com Pavard, Acerbi e o Bastoni. Na ala direita, o Dumfries. Aí você vai pelo meio, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e o Di Marco. Muito mal o Di Marco hoje, hein? Na frente, Lautaro Martinez e o Thuram, tá? Que foram completamente inexistentes no jogo, porque o PSG não conseguia deixar a Inter rodar essa bola no meio de campo para fazer chegar no Lautaro e no Thuram, que só ficaram brigando de costas lá na frente. A Inter tem uma proposta reativa, todo mundo conhece a escola italiana, que conhece o perfil do Simone Inzaghi. Só que a Inter, ela ataca, ela se defende como um escudo e ela ataca como se fosse uma flecha, né? Se você vê desenhos táticos sobre a Internacional, você vê que ela se defende como um escudo e ela ataca como se fosse uma flecha, nessa ilustração. Hoje, o fator principal para mim foi o PSG anular o meio-campista Barella, tá? O Barella é o cara, esse motorzinho que vai e volta, sempre para tentar fazer essa ligação de defesa e ataque. O Barella é esse motorzinho, como a galera chama, né? E hoje você não viu o Barella com liberdade para absolutamente nada. O Barella não tinha liberdade para avançar com a bola em alguns passos. Você viu sempre um cara colado no Barella. O Mkhitaryan, que é esse cara que não tem aquele glamour, mas ele é um cara muito útil dentro de campo. Você não viu o Mkhitaryan no jogo hoje. O Çalhanoğlu pra mim foi o pior em campo, disparado, junto com o Di Marco. O Çalhanoğlu não viu a cor da bola. E ele é esse cara, primeiro volante. Claro, não tô comparando, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, escutem isso, não tô comparando. O Çalhanoğlu, ele era um meio armador, ele vira um volante como o Pirlo, claro, sem comparação, pelo amor de Deus, para fazer a saída de bola, né? Porque ele tem um bom passe. Vocês viram o Çalhanoğlu no jogo hoje? O PSG não deixou. O PSG não deixou o Çalhanoğlu jogar hoje. Impressionante. O Çalhanoğlu não tocou na bola no jogo hoje. E quando tinha bolas paradas, que é a característica dele, tava mal também, tecnicamente, no jogo. Então o PSG conseguiu minar muita coisa. E a gente precisa falar do Di Marco, né? Di Marco, que é um ala muito bom. É um cara que a gente sempre vê falar aí que da sua qualidade técnica, que realmente tem. O Di Marco, tanto ofensivamente como defensivamente, ele tem um pouco de dificuldade, mas também é um cara que consegue se sustentar ali. Mas hoje o Di Marco não consegue trocar passes, ele não consegue passar da linha no meio de campo, ele não consegue defender, ele não consegue ganhar dividida, ele não consegue avançar.
completamente desligado do jogo, ficando diversas vezes impedido em situações que em normal um lateral sabe da linha, completamente desligado taticamente, o Di Marco, tá? E ainda é azarado, né, no gol do Doué, o segundo gol, a bola desvia dele e mata o Sommer, né? Dumfries também abaixo hoje, muito abaixo. A zaga, claro, você vê o time tomando 5-0. Não tem como não falar da zaga da Internacional, né? A Inter, que tem uma defesa muito sólida, hoje ela não foi nada disso, né? Hoje ela foi uma peneira. Tudo que você lançava dentro da área era um perigo. O espaço no meio de campo, da defesa para o meio de campo, o espaço que tinha, o PSG jogando só ali. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Fabian, Vitinha, João Neves. Então, a Inter não conseguiu jogar. Esse meio de campo, que normalmente é muito compacto, como eu falei, se defende como escudo e ataca como flecha, para nunca ter espaço para um contra-ataque, inexistiu. Tá? Inexistiu. Eu tenho as estatísticas aqui também, tá? O gol do PSG no primeiro tempo sai aos 12 minutos com o Hakimi, que eu falei que foi uma jogadaça de Vitinha para doer, passe pro Hakimi, debaixo da trave praticamente, para fazer o gol como centroavante. E o segundo gol foi aos 20 minutos, né, com o Doué, numa bela jogada também. Ele finaliza, como eu falei, desviando de Marco, tá? Eu coloquei aqui os relatos aqui do primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, rapaziada, o PSG teve 62% de posse de bola e a Inter teve 38%. O PSG chutou no gol 13 vezes. A Inter chutou duas. 5 dessas 13 do PSG foram no gol. Nenhuma da Inter dessas duas finalizações foram no gol. Duas chances claras, que claro foram o gol, e nenhuma da Inter. 13 escanteios para um lado, 2 escanteios para o outro. O PSG acertou 90% dos passes no primeiro tempo e a Inter acertou 80%. A Inter errou muitos passes no primeiro tempo, muitos passes. E passes bestas, tá? Passes bobos. Indo pro segundo tempo, a gente imaginou que o Isaac poderia mexer, poderia colocar o Carlos Augusto no lugar do Di Marco, mas ele não mexe. Ele mexe logo depois da volta pro intervalo. Isso eu detesto em qualquer treinador, tá? Eu não gosto quando o treinador ele tem a opção de mexer no intervalo, mas ele mexe logo depois, aos 10 minutos do primeiro tempo. Por que não mexe no intervalo? No intervalo você tem um jeito de fazer uma nova proposta de jogo, né? Mas ele preferiu mexer logo depois da volta. E aí, logo depois da volta, ele aos 53 minutos, ele tira o Pavard, coloca o Bissek e tira o Di Marco e coloca o Zalewski, que é o ex-jogador da Roma, né? O Di Marco sai chateado, normal, você sai assim. E o Bissek, cara, ele se machuca, né? Logo na primeira arrancada dele, numa corrida dele contra o Kvaratskhelia, ele cai lá, não sei se foi joelho, não sei se foi posterior. E o Bissek sai. E aí sai o Bissek, entra o Darmian, e ele já aproveita, tira o Mkhitaryan e entra o Carlos Augusto. E aí ele mexe tudo, ele desfaz os três zagueiros. Ele desfaz os três zagueiros e vai na linha de quatro, com o Darmian de um lado, lado direito, o Carlos Augusto na esquerda, a Serbi e Bastoni de zaga. Mantém ali o Barella e o... Eita, agora para lembrar. Barella e o Çalhanoğlu como dois caras da volância. Ele traz o... Tô me perdendo aqui, né? Me perdendo feio. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, ele faz o Dumfries, ele continua aberto. Tem o Barella e o Çalhanoğlu. Aí ele faz uma linha ali com o Thuram, Dumfries e Zalewski e o Lautaro jogando como um camisa 10. Né? Jogando no característico 4-3-3. Então ele desfaz os três zagueiros. E a Inter, rapaz, o PSG, diversas vezes com contra-ataque. Diversas vezes com espaço. Kvaratskhelia duas vezes para fora com a perna esquerda. Teve lances do Dembélé também. E aí, aos 63, a bola chega no Dembélé de costas. Ele dá um calcanhar pro Vitinha
que deixa o Vitinha com um espaço tremendo no meio de campo. A Inter cedeu muito esse espaço desde o primeiro tempo. E ainda mais quando você desfaz os 3 zagueiros, meu irmão, ficou ainda mais. Ficou um Deus nos acuda. O espaço que tem pro Vitinha percorrer, o Vitinha corre, corre, corre. E ninguém chega porque nesse passe de calcanhar do Dembélé, ele desmontou o meio de campo. O Vitinha vem carregando, acha o Doué. O Doué bate na saída do Sommer. 3-0, 3 gols. Já numa final, você 3 gols de vantagem, você já podia sentar no resultado que não ia ter a virada, não sei se fosse um milagre, tá? Doué tira a camisa, toma amarela, é isso mesmo, tem que comemorar pra cacete mesmo. Moleque de 19 anos decidindo uma final, tem que comemorar pra cacete mesmo, tá? Logo depois sai o Doué, entra o Barcola, né? Que tem algumas chances claras também. O Barcola precisa melhorar a finalização, né? O Barcola é um cara, é um driblador nato, habilidoso, veloz, mas ele peca muito na finalização. Isso é algo que o Luiz Henrique já falou sobre. Se ele melhorar a finalização, o Barcola vira um ponta muito bom, né? Muito completo. E aí, o Inzaghi faz a sua última mudança, ele tira o Çalhanoğlu e deixa o Aslani. Aí fica a duplinha Aslani e Barella ali no meio de campo, né? Tem um amarelo pro Acerbi porque ele falou uma besteira pro árbitro. E aos 73, você pode ver que depois de 10 minutos sai o quarto gol, né? O gol do Kvaratskhelia. O espaço que aparece pro Kvaratskhelia é surreal. Pra você ver como é que a Inter tava desconectada do jogo desde o primeiro minuto, né? A Inter desconecta. E depois que toma o terceiro gol, então, acabou com a organização tática da Inter. A Inter fica espaçada, tentando se lançar lá para conseguir um gol, tentar botar uma pressãozinha ali, se faz o segundo, beleza, mas não conseguiu nem fazer um. O Dembélé pega essa bola, o Kvaratskhelia tá num espaço de que um cara veloz, que nem ele, ama com velocidade. O Dembélé acha o Kvaratskhelia na saída do Sommer, carimbo Sommer, 4-0. Ele merecia esse gol porque ele jogou muito, tanto defensivamente como ofensivamente. O que o Kvaratskhelia correu hoje, meus amigos, é impressionante. Impressionante. O Kvaratskhelia, tanto defensivamente como ofensivamente, ele correu até o final, mano. Ele deu a vida hoje. Que coisa linda de se ver a partida do Kvaratskhelia. Ele joga muita bola. E eu fui um dos caras que falou assim: nossa, o Kvaratskhelia vai sair do Napoli pra vir pra esse PSG bagunçado aí. Não vai dar certo. Calou a minha boca. Jogou pra cacete nesse PSG. Tá jogando muito. E hoje meteu um gol na final da Champions. Esse PSG joga futebol, tá? E aí tem as mudanças, sai o Nuno Mendes, entra o Lucas Hernandes, sai o Kvaratskhelia, entra o Gonçalo Ramos, sai o Fabiano Ruiz e entra o Mayulu e sai o João Neves, entra o Zaire Emery. O Emery é um craque também esse menino, tem um futuro absurdo, mas se machucou, perdeu a vaga pro João Neves. E aí, falando em Mayulu, o Barcola, antes desse gol do Mayulu, o Barcola ele faz uma jogadaça, deixa os caras no chão da Internacional e chuta para fora. Como eu falei, finaliza mal o Barcola, precisa melhorar nesse quesito. E aí, aos 86 minutos, né, você vê aí 13 minutos depois do quarto gol, o Mayolu recebe essa bola num passe do Barcola, finaliza forte, carimbo Sommer, 5-0, Mayolu, outro garoto, faz o quinto gol, fecha o caixão, a maior goleada da história da Champions. Ah, João, teve o 7-3 do Real Madrid contra o Frankfurt. Mas eu digo aqui, o Real Madrid fez mais gols, claro, mas a vantagem foi menor, né? O PSG conseguiu uma vantagem de 5 gols da Inter, tá? O PSG fez 7-3, fez 4 gols de vantagem, né? E aí o PSG fez 5 de vantagem, né? E o Milan, aquele 4-0 contra o Barcelona, 4-0, vantagem de 4. Então o PSG aplica a maior goleada na história da final da Champions. Tá? Antes de encerrar esse vídeo e falar sobre o PSG campeão pela primeira vez, como dizem, né? Quebrou o cabaço. Não é mais um vídeo de Champions do PSG, como a galera brinca por aí. A narrativa do Luiz Henrique é muito legal, né?
Luiz Henrique em 2019 perde a filhinha, a Shana. E ele sempre lidou muito bem com isso, né? Ele sempre tentou ser um cara forte, ele sempre mostrou que ela não. Ele sempre teve esse propósito, né? Ele sempre lidou bem. Um cara sereno, um cara calmo, que sofreu, com certeza sofre até hoje muito, né? Mas sempre lidou de uma maneira muito digna o falecimento da sua filha. Que se eu não me engano foi de câncer dos ossos, não me lembro se é exatamente isso. Posso estar cometendo um erro aqui, peço desculpas, mas a narrativa desse cara é muito foda. Esse cara merece isso. Como também o Acerbi merecia, por ser um cara que venceu 2 vezes do câncer. Na final pode ganhar só um, e o Luiz Henrique, o PSG, conseguiu sair com a vitória. Mas a narrativa, tinha diversas narrativas nessa final, né? Tinha diversas narrativas legais. Todos os jogadores merecem. Vocês chegam ali, vocês chegam no alto nível do futebol, vocês chegam a ser profissionais, disputam a final de Champions, todos merecem. Todos têm uma história a ser contada. Claro que essas 2 histórias do Acerbi, zagueiro da Inter, e o Luiz Henrique, treinador do PSG, elas chamam mais atenção por conta de tudo, né? Mas são 2 narrativas lindas. E a narrativa do Luiz Henrique, que foi o campeão, é incrível também. E você vê que é um cara que merece muito, cara. Muita gente tirou de chacota, falou que ele nunca mais ia ganhar nada. Muita gente colocou ele como um treinador superestimado quando ele venceu lá por conta do seu treino MSN. Porque não foi bem na Copa do Mundo com a Espanha. Porque ele falou um pouco lá e a Espanha acabou sendo eliminada e pagou meio que pela língua. E colocaram ele como um treinador superestimado, mas esse cara é muito bom, cara. O cara tem 2 tríplice coroa. Ele nunca foi um entregador de colete. Aquele time do Barcelona tem a mão dele. É o time dele. Ele que montou. Ele que fez o time jogar com aquela proposta. Claro que lá na frente os caras se conheciam como ninguém. E deu muito certo esse trio com Messi, Suárez e Neymar. Mas a gente tem que colocar mérito também do treinador. E eu sei que muita gente não faz isso. E esse cara pegou esse PSG desacreditado, mandou embora o Mbappé, recebeu a chave do vestiário, tem um elenco sem ego, e esse elenco pratica hoje o melhor futebol da Europa, pra mim, e é campeão da Champions pela primeira vez. E vai ser o primeiro de muitos, se ele continuar, se esse projeto bem feito continuar no PSG, o PSG vai ganhar 1, 2, 3, 4 Champions por aí. Tá? Hoje foi a primeira vez do PSG vencendo essa Champions. E olha assim, e olha que legal. Sem ego, sem estrela, sem um cara que manda no time, né? E sim com uma molecada que se procura, que se gosta, você vê nas comemorações como os caras se respeitam, e é isso, tá? Então Luiz Henrique merece, e eu sei que a sua filhinha tá com você espiritualmente aí, você merece pra caramba, tá? Você merece pra caramba mesmo, tá? Então parabéns ao PSG pelo primeiro campeonato de Champions League, pelo primeiro título. Vamos ver quem vai ganhar a Libertadores esse ano para disputar o Intercontinental com vocês lá em dezembro. E também agora no Mundial aí vocês vão ter um encontro com o Botafogo aí, né? E pra Inter, mais uma vez com um gostinho de vice, foi em 2023 contra o City e agora pior ainda contra o PSG. Continue com o trabalho. O Inzaghi é um bom treinador, com a sua proposta reativa, que também tem os seus frutos a ser colhidos. Hoje foram mal, o PSG forçou muito, levou a Inter no limite, a Inter não conseguiu se superar. Mas continuem assim, cara. Continuem assim, que esse projeto é muito bom. Claro que vai ter que ter renovações. Tem jogadores acima da idade. Sommer, que é um baita goleiro, mas já tá com 36 anos. O Acerbi já é um cara mais velho. Mkhitaryan já é um cara mais velho. Çalhanoğlu é um cara mais que tá chegando nos 30, mas tem muito coisa para muito gasolina no tanque. Tem que renovar algumas coisas. Mas confiem no trabalho. Uma hora vai bater final de novo, vai ser campeão, tenho certeza. Tá bom? Meus parabéns ao PSG. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Ficou um pouquinho grande esse vídeo aqui, quase 30 minutos. Mas foi de coração e é isso. Comentem aí embaixo
escreva a sua opinião. O que você achou do jogo? Gostou da minha análise? Não gostou? Discordou de alguma coisa? Comenta aqui com respeito que a gente vai conversar sempre, tá? E outra coisa, uma sacanagem que fizeram lá com os meninos do Brasil lá que foram assistir o jogo, tá? Diversos brasileiros não conseguiram assistir o jogo. Infelizmente, não tem muita gente desonesta no mundo também. Tá bom? Like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais um vídeo. Para mais vídeos, tá? Desculpa a ausência aqui no canal. Vou prometer voltar aqui com mais frequência. É isso. Um abraço, beijo, valeu, falou.